O mais legal de falar sobre mais um livro da C.J. Tudor é acompanhar a evolução da escrita dela. Esse daqui então, As Outras Pessoas, é o terceiro livro da autora C.J. Tudor. O primeiro livro dela, publicado no Brasil, foi O Homem de Giz. O segundo foi O Que Aconteceu com N, que é o meu favorito. E o terceiro então é As Outras Pessoas. Gente, eu não pesquisei nada sobre a autora, então eu não sei se ela já tem outros livros lá fora, mas aqui no Brasil é só esses mesmo, tá? À medida que os livros dela foram saindo aqui, eu já fui lendo, então eu peguei assim bem no hype mesmo. Eu não tinha gostado do Homem de Giz, eu achei o personagem, o protagonista, eu achei ele um porre, eu não consegui bater com aquele livro. Então veio O Que Aconteceu com N e eu amei aquele livro. E é engraçado porque a maioria das críticas não gostaram muito do N e gostaram muito do Homem de Giz. Posso estar sendo meio do contra? Pode. As Outras Pessoas é um thriller de estrada, digamos assim. Ele é um thriller de conspiração, de teoria da conspiração. Então aqui a gente já tem um protagonista muito mais cativante do que os outros livros. Pode ter algumas controvérsias de opinião, mas eu lendo, achei o protagonista muito carismático. Aqui a gente tem um homem que ele é divorciado e tem uma filha pequenininha. Ele tá indo pro aniversário dela. E aí ele tá na estrada esperando, tem um carro na frente dele. E nesse carro que tá na frente dele, ele vê a filha dele no banco de trás. E a filha dele grita, papai! E aí o carro sai disparado e ele fica, que porra é essa? Será que eu vi isso mesmo, né? Será que era ela? E aquele fluxo de pensamento, né? Só que sem pensar, ele pega o carro, arranca, começa essa perseguição. Aí acaba que ele perde o carro de vista, a menina some. E aí mais tarde vai ligar então uma detetive, né, uma policial pra ele, falando, olha, sua filha sumiu e a sua esposa foi assassinada, sua ex-esposa foi assassinada. Isso é o que acontece no prólogo, tá, gente? Nas primeiras páginas. É isso que vai motivar toda a trama. Aí depois disso vão se passar 3 anos e esse protagonista já tá todo destruído, ele tá acabado, ele tá sem dormir, ele passa os dias dele e as noites principalmente andando de carro sem rumo por aquela estrada, né? Procurando a filha dele. Ele dorme em postos de gasolina, ele come em café de beira de estrada. Então ele é um cara que ele praticamente parou de viver. Então ele é digamos que um fantasma da estrada. Nesse período é muito triste acompanhar esse personagem, porque ele tá tão deprimido porque ele perdeu a filha dele e ele teve a chance, né, de tentar salvar ela. Então é muito triste você ver essa culpa corroendo ele. Eu acho que isso que me fez me apegar mais ao personagem. Porque se você for ver os outros livros, os protagonistas são uns merdas. Eles são puta de uns cuzões. Essa é a verdade. E nesse livro não. O cara, ele tá destruído, a vida dele foi pro buraco, mas por causa disso. E ele tem sentimentos, ele é triste, sabe? Ele é um cara que sente muito as coisas, então eu acho que isso fez com que eu me apegasse muito mais a ele. E aí então, gente, é claro que não vai parar por aí. Ele encontra o carro onde ele viu a filha dele. Só que o carro já tá todo destruído, tava debaixo de uma represa. E nesse carro ele vai encontrar um corpo e um bilhete. E nesse bilhete está escrito, As Outras Pessoas. Aí a partir daí eu já não posso mais falar nada, porque será spoiler. É um livro que ele vai abordar muito uma espécie de teoria da conspiração cibernética da Deep Web. O livro ele tem muitas reviravoltas, principalmente pro final. Você vai perceber que a autora ela vai jogando muito mistério, muita confusão, e no final ela vai amarrando tudo. O ponto positivo do livro é abordar a teoria da conspiração. Pra mim é uma coisa que eu tenho medo. Eu não vou falar muito sobre essa teoria da conspiração que tem aqui, porque eu acho legal você ir descobrindo com o livro, mas você parar pra pensar que existe, se existir, né, pode ser que exista, uma coisa parecida com isso daqui é muito assustador, porque não é uma ordem secreta onde tem um líder master, né, que controla tudo. São pessoas comuns. Gente, é o que eu falei, se eu falar muito vai estragar. Então, leiam o livro que vocês vão entender, mas parar pra pensar que pode existir a chance de isso acontecer mesmo é muito assustador. Quando eu li esse livro, eu estava terminando o meu livro que eu estou escrevendo. Eu estava fazendo algumas pesquisas sobre desaparecimento de crianças, porque o meu livro também trata um pouco sobre isso. Eu me assustei muito com as estatísticas, eu não sabia. É um número muito grande de crianças que somem, principalmente em cidades do interior. Cidade interior de São Paulo, aquelas cidades mais pobres, muita criança some, não é noticiado, ninguém fala nada, só vai parar para a estatística. Para onde vai? Sabe? Para onde vai essas crianças? O que elas estão fazendo? Se é que elas vão para algum lugar, né? E famílias muito pobres que vendem, né, os filhos para gente rica
e você não sabe que fim vai dar aquela criança. O livro não vai abordar muito sobre isso, mas é mais a questão da teoria da conspiração mesmo. Eu fiz essa leitura junto com a Samara Pimenta, do canal Hoje é Dia. A gente estava conversando um pouco sobre isso. E ela acabou me falando que a CJ Tudor, ela não é a primeira a escrever sobre teorias da conspiração envolvendo a Deep Web. Já começa, né, gente? Já começa a minha mente de psicopata. Será que existe? Será que existe, meu Deus? Estamos sendo vigiados. A leitura, gente, ela é legal, é uma leitura que envolve muito, porém a CJ Tudor ainda tem alguns probleminhas que me incomodam um pouco. Ela ainda tem muito vício de linguagem, no sentido de usar a mesma palavra várias vezes no mesmo parágrafo. Não sei se isso é questão de tradução, porque eu não entendo nada de tradução. É uma coisa boba, assim, mas me tirou muitas vezes da história. Às vezes eu estava muito imergido, e aí aquela palavra repetida me tirava da história, aí eu sair assim do clima, sabe? Então ela tem muito isso. Ela é muito boa para construir o mistério, só que na hora de entregar o que ela promete, ela se embanana toda. Isso é uma coisa que ela faz nos outros livros também. Acho que o clímax não foi tão satisfatório, sabe? Aquela cena final da hora fodona, não foi tudo isso. Mas num geral, numa compilação geral, esse livro é o que tem os personagens que eu mais gostei. Bom, gente, eu recomendo sim que vocês leiam a CJ Tudor. Os livros dela, à medida que ela vai escrevendo, eu tô percebendo sim uma evolução. Muita coisa que ela fez no Homem de Giz, ela não repete aqui. Então já mostra que, né, tá amadurecendo, assim, é muito bom ver isso. Eu queria agradecer também à editora Intrínseca que me mandou esse livro, muito generosamente. Muito obrigado, gente. Mais uma coisa que eu esqueci de falar. A autora, ela sempre coloca uma coisa meio sobrenatural nas histórias dela. Por mais que sejam thrillers reais, né, urbanos, no meio da cidade, com crimes reais, ela sempre tem um elemento sobrenatural, um elemento mais sutil, que tempera muito bem o livro. Então ela faz isso aqui também, tá? Ela tem um elemento meio sobrenatural que vai te dar algumas dúvidas e que não são explicadas, mas eu não senti falta de uma explicação no final. Eu acho que essas questões mais sutis, mais sobrenaturais, não precisam sim ficar explicando nada. É uma coisa que você mesmo absorve. Bom, gente, então é isso. Eu não sei quando eu vou ver vocês de novo, mas aproveitem a quarentena para ler muitos livros enquanto ainda podemos, né? Porque agora tem aí uma... Bom, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 21 de agosto. Então, até então, tem aí um projeto de merda que envolve taxar livros, né? Pra emburrecer mais ainda a sociedade e, quem sabe, ela voltar a votar ruim, né? Péssimo. Já que você não pode censurar os livros, vamos taxar, vamos aumentar o preço, porque ninguém vai comprar e eles não vão ler. Então, assim, gente, tem inúmeros abaixo-assinados aí pra você assinar. É uma palhaçada, não sei nem o que dizer. Então aproveitem enquanto a gente ainda pode ler, enquanto nós ainda podemos falar sobre os livros. É isso, beijo pra todo mundo. E usem máscara, álcool gel, a pandemia ainda não acabou, gente. Beijo.